escolhido. Se você tem sentido um aperto no peito e se perguntado se sua decisão de se calar foi um erro, o universo tem uma resposta urgente e direta para você. Aquela pessoa não está com raiva de você por ter se machucado, ela está furiosa porque você desapareceu. Ela não esperava que sua dignidade fosse maior que o drama que ela tentou criar. O silêncio que você ofereceu não foi rejeição. Foi a revelação mais potente que ela já encarou, e agora, essa fúria é o seu sinal de que você venceu a batalha espiritual pelo controle. Você foi escolhido para ouvir esta verdade, não por entretenimento, mas para selar a sua liberdade de vez. O que está prestes a ser revelado é o colapso do poder dela. A sua paz se tornou a arma que quebrou o roteiro que ela havia escrito. Fique comigo até o final, porque vamos desvendar as confissões que ela jura que jamais diria em voz alta. Sua ascensão é iminente, mas para que essa ativação energética seja completa e definitiva, você precisa declarar ao universo que aceita essa nova temporada de força, paz e crescimento sem volta. Se você está pronto para abraçar a sua nova força e selar sua liberdade, eu te convido a fazer a sua parte. Curta este vídeo agora, ative o sininho para não perder a próxima confirmação que o céu tem para você. Se você ainda não é um inscrito deste canal, inscreva-se agora e receba a sua libertação. E por fim, declare a sua aceitação a esta ativação. Comente o número 11 para selar a sua força e declare ao universo: eu aceito esta ativação e caminho na minha força. Repito, comente 11 para garantir que a sua libertação seja finalizada neste exato momento. Você olhou para trás e se perguntou se o seu silêncio era covardia, mas eu te digo, essa foi a sua maior demonstração de força. Você não fugiu. Você se alinhou com a proteção divina que te tirava de um ciclo tóxico. Ela esperava que você implorasse ou voltasse correndo, mas, ao permanecer inabalável, você quebrou o roteiro dela. Seu silêncio não foi rejeição, foi a sua dignidade em ação. Foi a prova de que sua paz não depende da presença ou da aprovação de quem não valorizou a sua essência. A fúria que ela demonstra agora não é ódio, é pânico total por ter perdido o controle sobre você. O seu distanciamento se tornou um espelho que a obriga a encarar as verdades que ela tanto tentou esconder. Enquanto ela faz barulho para provar que está bem, você respira alívio e clareza. Você parou de sustentar o caos dela e por isso o sistema dela entrou em colapso. O poder que ela acreditava ter sobre a sua alma simplesmente evaporou quando você escolheu a si mesmo. Toda essa situação não é apenas o fim de um capítulo, mas o batismo da sua soberania. Você está assistindo a uma libertação acontecer e ela está lutando contra a verdade que emerge. No entanto, existe um segredo que está por trás dessa raiva toda, algo que ela jurou nunca deixar que você soubesse. O que acontece quando o orgulho que a aprisiona finalmente se quebrar e a única coisa que sobrar for o arrependimento que ela tem guardado? Você sabe que eles esperavam a sua queda, que contavam com o seu desespero, pensando que você imploraria para voltar. Mas você fez o inesperado, você permaneceu ali, firme como uma rocha. Sua força não veio do grito, mas do silêncio. Entenda isso. Quando você escolheu a paz em vez do pânico, você não apenas se protegeu, você provou a sua soberania. Sua dignidade divina quebrou o controle que eles pensavam ter sobre você. A fúria deles agora não é ódio, é o desespero de quem perdeu o roteiro. Você recusou-se a ser a vítima que rasteja, e isso expôs o vazio que tentaram esconder. Sua permanência inabalável se tornou o espelho que eles nunca quiseram encarar, refletindo a verdade que tentaram enterrar. Você não precisou de palavras. Sua simples presença radiante, vivendo e curando sem eles, é o que realmente os desestabiliza. Você não desmoronou. Você floresceu, e essa é a prova da sua liberdade. Mas o que você testemunha agora
A raiva, o desespero e a sua paz é apenas o prelúdio de algo muito maior. Você está prestes a descobrir que no momento em que pensaram ter lhe quebrado, você estava ativando um nível de poder que transcende a dor. A questão é, se sua ausência revelou a fraqueza deles, o que sua próxima atitude revelará sobre a sua invencibilidade? Versão espiritualizada. Super Thanks. A ativação da sua consciência foi entregue. Sinta a vibração do realinhamento divino que este silêncio gerou. Seu Super Thanks é um ato de profunda gratidão, uma bênção que honra a frequência de libertação que você acabou de receber do universo. Não é sobre o valor, seja 100 nurs ou o que seu coração sentir, é sobre fechar o ciclo energético. Você não está aqui por acaso. Seu gesto sela esta nova verdade em sua jornada. Você não precisa correr atrás de quem te desvalorizou. Seu valor não é uma moeda que você joga no chão para alguém pegar. Sua dignidade é um trono e só você pode se sentar nele. O que tentam te fazer mendigar é algo que já nasceu com você, enraizado em quem você é para Deus. A pessoa lá fora esperava que você implorasse, mas você fez o inesperado, manteve a sua paz. E essa paz é o maior sinal de que você assumiu a sua soberania. Sua quietude não foi desistência, foi uma decisão estratégica e ordenada. Quando você se recusa a entrar no caos que ela esperava, você quebra o ciclo que aprendia. É por isso que ela está brava. Ela perdeu o controle da narrativa que havia escrito para você. Você não precisou gritar para provar seu ponto. Você apenas respirou e se moveu. O crescimento que ela vê, essa luz que a incomoda, é a prova de que o céu selou sua escolha. Você não se curvou, e o preço disso é a sua liberdade total. Você se libertou do drama, mas a verdade ainda não terminou de se revelar. Até agora, você viu a raiva e o pânico dela. Mas o que ainda está oculto é o motivo mais profundo, aquele que ela esconde até de si mesma. O que acontece quando você descobre que o arrependimento dela não é por ter te perdido, mas por ter perdido o poder que pensava ter sobre você? Seu silêncio já foi o seu cetro. Mas existe uma confissão guardada que é o terremoto final nesta história de libertação. Pausaremos o roteiro aqui por um instante, pois a revelação divina exige comprometimento total. A sua força não está no que você diz, mas no que você decide manter em silêncio. Eu preciso saber se o seu comprometimento com essa libertação, que tem deixado a outra pessoa furiosa, é inabalável. O silêncio funcionou como uma estratégia, mas a estratégia só se sustenta se você estiver firme na decisão de não ceder ao caos. Para provar que você está 100% investido nesta nova fase de força e paz, eu preciso de uma confirmação. Eu peço que você comente agora o número 11. Por que o 11? Porque este número, na linguagem do Espírito, simboliza a dupla confirmação de que a sua libertação está completa e de que a sua força é divina. Ao digitar 11, você está declarando ao universo que a sua quietude é o seu escudo e que você jamais voltará a ser a pessoa que implorava. Se esta mensagem ressoou com a sua alma e confirmou a sua caminhada, curta este vídeo agora para selar o seu acordo e inscreva-se no canal se você ainda não faz parte deste corpo de escolhidos. Apenas aqueles que se comprometem até o fim verão a glória completa desta reviravolta. Você parou de falar, e essa foi a sua maior força. Ela esperava gritos e súplicas, mas você entregou o silêncio. Entenda, seu silêncio não foi rejeição, mas um espelho poderoso que a forçou a encarar a própria imagem. Ela está furiosa, não porque você a machucou, mas porque a sua paz expôs as rachaduras na história que ela tentava contar ao mundo. Você não precisou lutar. Sua ausência fez o trabalho completo de revelar a verdade. A fúria dela é a prova inegável de que o controle que ela achava que possuía desmoronou.
Ela esperava que você rastejasse de volta, mas você manteve sua dignidade e continuou prosperando. Sua postura inabalável é o que a desestabiliza, forçando-a a lutar contra a dependência que ela jurou não ter. Lembre-se, você não precisa consertar o que você não quebrou. Sua única responsabilidade é proteger a soberania e a clareza que Deus restaurou em você. Você já testemunhou o início do desmoronamento, mas o que está por vir é a revelação completa. O silêncio que você manteve não apenas encerrou um ciclo, ele ativou um processo irreversível de exposição. A raiva dela é alta, mas a confissão dela é silenciosa e brutal. Prepare-se, porque o universo está prestes a te mostrar exatamente o que ela escreveu no coração quando percebeu que a sua liberdade nunca dependeu da presença dela. Você está testemunhando a liberdade na sua forma mais pura. As correntes que tentaram prender sua alma estão se desfazendo a cada dia que você escolhe a dignidade. Elas pensaram que o controle que tinham sobre você era eterno, que sua ausência faria você rastejar de volta. Mas quando você escolheu o silêncio e a paz, você puxou o tapete da ilusão delas. Cada dia que você permanece firme e não corre atrás, uma dessas correntes estala e cai. Você não precisa da confissão ou das desculpas delas para ser livre. Sua liberdade é uma decisão que você tomou quando parou de negociar sua paz interior. A fúria que elas sentem agora não é sobre ódio, é puro pânico. Elas estão bravas porque você não desmoronou. Elas esperavam o seu colapso, mas encontraram sua coroa. Você se tornou inabalável. E isso destrói o roteiro que elas tinham escrito para a sua vida. O fato de você estar brilhando sem a presença delas é a prova mais dura de que você nunca precisou da validação delas para ser completo. Seu crescimento é um espelho que elas não querem encarar. Você não está apenas sobrevivendo. Você está triunfando sobre a versão da história que elas tentaram contar. Seu silêncio foi a estratégia divina que desmascarou a necessidade delas de controle. Agora elas veem a verdade. Você é livre e a ausência delas é, na verdade, sua ascensão. Mas há uma camada mais profunda nessa revelação. Existe algo que a sua força revelou sobre o futuro delas. Algo que elas nunca admitirão em voz alta. E que, se você souber, mudará totalmente a forma como você enxerga a sua próxima temporada. Você já pensou no que acontece quando o orgulho dela encontra não apenas o seu silêncio, mas também a sua nova felicidade? Você viu a raiva, os posts agressivos e a tentativa dela de parecer inabalável. Mas essa fúria não é ódio, é puro pânico. Ela está desesperada, porque o controle e a narrativa que ela escreveu para você se quebrou. O silêncio que você manteve não foi abandono, foi uma declaração de soberania. Ao se recusar a correr atrás, você a forçou a encarar a única pessoa que ela realmente teme, ela mesma. Sua dignidade é o poder que a está desmantelando. O que realmente a consome não é sua ausência, mas a sua paz. Você não se curvou. Você se levantou mais forte, provando que o seu valor nunca dependeu da validação dela. A raiva dela é o som de uma prisão que se desfaz. Você está entrando em uma fase onde sua felicidade é completa e inegociável, e esse brilho é o que a impede de dormir. Você está livre, e a prova dessa liberdade é a agitação que ela não consegue disfarçar. Ela tenta manter o palco montado, fingindo indiferença total. Mas debaixo de toda essa performance de raiva, existe algo muito mais íntimo, algo que ela jurou manter em segredo. Uma mensagem que nunca saiu do rascunho, um arrependimento que o orgulho não a deixa confessar. Se a fúria é o que ela mostra, qual é o desejo real que ela teme que você descubra sobre o coração dela? Você vê essa pessoa por aí rindo alto, talvez postando algo para provar que superou tudo. Isso é uma fachada, uma performance ensaiada para o mundo, mas principalmente para você.
Essa risada forçada que você ouve é o som do desespero, não da libertação. Ela está tentando desesperadamente convencer a si mesma e a todos ao redor de que está no controle, mas sua alma está em colapso silencioso. Sua ausência não a enfraqueceu, ela a revelou. Sua paz é o espelho que ela mais teme olhar. Você fez o impensável, escolheu a sua dignidade. Em vez de rastejar ou implorar, você confiou no seu processo e no silêncio que Deus te deu. É por isso que ela está furiosa. Não é raiva de você, é pânico por ter perdido o domínio que achava que tinha. Ela esperava que você fosse quebrar, mas você floresceu. Você não apenas sobreviveu à distância, você se tornou inabalável. O que ela vê agora é a sua força inegável, e isso destrói cada migalha da história que ela tentou reescrever para se sentir vitoriosa. Ela pode continuar fingindo, mas o universo não se cala para sempre. O barulho que ela faz agora é só a resistência final antes que tudo o que estava escondido venha à tona. Você não precisa da confissão dela para ser livre. Sua liberdade já está selada. Mas existe um detalhe final sobre essa agitação, algo que ela nem ousaria sussurrar em voz alta. O que acontece quando você percebe que a única coisa que a mantém presa a você é o medo de que você tenha se tornado exatamente quem ela sempre quis ser. Seu silêncio não foi fraqueza, foi seu maior ato de força. Você parou de implorar e, ao fazer isso, rasgou o roteiro que ela havia escrito para você. A fúria que ela demonstra hoje não é poder, é pânico. Ela está brava porque você não quebrou, você floresceu. Sua paz está custando a ela a única coisa que valorizava, o controle sobre você. Essa postura inabalável, na qual você escolheu a dignidade em vez do caos, a obrigou a olhar para si mesma. Ela veste uma máscara de indiferença, tentando provar a todos que seguiu em frente. Mas a confissão que o orgulho barra é a de que ela se arrepende e sente a sua falta. Essa verdade a assombra na calada da noite, pois ela percebe que perdeu o que não tinha o direito de controlar. O importante é que você não precisa da absolvição dela para ser livre. Sua cura é um fato consumado pelo céu. E sua liberdade é o único espelho que ela não consegue quebrar. A raiva dela é o resultado de uma equação que deu errado. Ela acreditava ser sua fonte de energia, mas sua ausência provou que você é a luz em si mesmo. O universo não te puniu com esse silêncio, ele te promoveu. Enquanto ela luta para dizer que se importa, você caminha para uma revelação ainda mais profunda. Você já viu o que ela esconde, mas o que acontece quando você finalmente entende o porquê exato o destino fez questão de te tirar do alcance dela para sempre? Você sente mesmo esse arrepio? É real. Aquela sensação de que há alguém de olho na sua jornada não é paranoia, é a confirmação do seu poder. Você fez o impensável. Você se afastou e, em vez de cair, você começou a brilhar. É por isso que os olhos dela estão fixos em você, mesmo que ela finja que não. Seu silêncio quebrou o roteiro que ela havia escrito. Você estava destinado a rastejar de volta, mas em vez disso, você colocou uma coroa de paz. Sua ascensão é a prova de que a sua força jamais dependeu do controle dela. A fúria dela não é raiva direcionada a você. É pânico por ter perdido o controle. Ela imaginou que, ao sair, você ficaria preso na órbita dela. Mas quando você escolheu a calma e a dignidade, Deus usou sua quietude como uma revelação. Você não foi cruel, você foi sábio. E enquanto ela tenta disfarçar a dor com sarcasmo, você está colhendo os frutos da sua estabilidade. O que ela vê hoje é a sua liberdade. E essa visão a destrói, porque ela percebe que a sua felicidade não precisa mais da aprovação dela. O silêncio que você escolheu revelou algo ainda mais profundo do que a raiva dela. Revelou a guerra interna que ela trava contra o próprio coração. Ela te observa porque precisa saber se você ainda é quem ela consegue alcançar.
Mas aqui está o segredo. Por trás dessa fachada, existe uma confissão que ela jamais enviou. Uma verdade que está presa entre o orgulho e o desejo de voltar. O que o céu registrou sobre essas palavras que nunca saíram dos lábios dela e como essa verdade selará sua completa liberdade. Você está brilhando, e é por isso que eles estão furiosos. Eles esperavam que, ao se afastar, você desmoronasse e voltasse rastejando, implorando por validação. Mas o seu silêncio se tornou a sua coroa. Você manteve a sua paz e a sua dignidade inabaláveis. O medo deles não é de você, mas da verdade que você revela. Você nunca precisou da permissão ou presença deles para ser completo. Seu valor é soberano e o seu crescimento sem a atenção deles é a prova mais dolorosa que eles poderiam receber. Você fez a escolha de honrar a si mesmo, e essa decisão foi divinamente estratégica. A raiva que eles demonstram não é força, é o pânico de quem perdeu o controle sobre o seu destino. Você se recusou a diminuir o seu brilho para caber nas expectativas deles. E por isso, a separação se tornou uma libertação. Você não apenas sobreviveu à ausência deles, você floresceu nela, provando que a sua ascensão estava destinada a acontecer com ou sem a participação deles. Mas a sua liberdade está agora forçando-os a encarar uma confissão que o orgulho se recusa a verbalizar. Existe uma mensagem não enviada, uma verdade que eles enterraram, que é o verdadeiro motor da sua fúria. Essa confissão esconde a razão pela qual o silêncio que você ofereceu os quebrou de uma maneira que eles jamais esperavam. O que exatamente estava escrito naquele rascunho de arrependimento e como essa verdade muda totalmente o seu entendimento sobre a libertação que você alcançou. Muitas pessoas confundem silêncio com fraqueza, mas você fez o oposto. Ao sair daquela conversa, você destruiu o ciclo para sempre. Sua atitude não foi uma fuga, mas uma afirmação de soberania. Você se recusou a voltar para o caos e o drama que drenava sua energia. Ela está furiosa porque esperava que você implorasse e desmoronasse, mas em vez disso, você se levantou. Sua paz inabalável provou que a sua força e o seu valor nunca dependeram da aprovação dela. A raiva que ela demonstra não é um sinal de poder, mas de pânico pela perda de controle. Ela não consegue entender como você está radiante, como sua vida floresceu justamente na ausência dela. Você escolheu a dignidade em vez da confusão e essa escolha foi chancelada pelo universo. Seu silêncio se tornou um espelho gigante que ela é forçada a encarar. E o que ela vê é a prova de que você é inabalável. Você provou que para o seu destino, a presença dela era apenas um desvio. Essa quietude que você mantém fez com que ela perdesse o chão. Mas existe uma confissão silenciosa, escondida por trás da fúria dela. Uma verdade que nem mesmo o orgulho consegue sustentar. O silêncio que você escolheu não apenas quebrou um padrão, ele deu voz a um arrependimento profundo. Prepare-se, porque essa verdade está prestes a ser revelada, e ela impactará diretamente o caminho que o destino traçou para você. Você está pronto para saber exatamente o que a sua ausência revelou sobre o futuro que a sua alma estava tentando proteger? Você duvidou, eu sei. Questionou se o silêncio que você escolheu não era covardia ou um erro. Mas preste atenção. Essa calma que você manteve não foi rejeição, foi a sua coroa. Enquanto ela esperava que você desmoronasse e voltasse rastejando, você ficou firme na sua dignidade. Essa postura não apenas protegeu o seu coração, mas forçou a verdade dela a vir à tona. O seu silêncio se tornou um espelho que ela nunca quis encarar, revelando que a única coisa que ela controlava era a ilusão. Agora ela está furiosa, sim, mas a raiva dela não é por causa de você. É porque ela perdeu o controle sobre a narrativa. Ela achava que, ao se afastar, você imploraria. Quando você não implorou,
Quebrou a corrente que ela havia enrolado em sua alma. A sua ausência falou mais alto do que qualquer grito, provando que sua força e sua paz jamais dependeram dela. Você não apenas sobreviveu à saída dela, você floresceu, e é esse brilho que ela não suporta, pois ele desfaz toda a mentira que ela construiu. Você entende que essa fúria é na verdade um luto disfarçado. O luto pelo poder que ela pensou ter sobre você. Mas há uma coisa que o orgulho a impede de verbalizar, uma confissão silenciada que o céu capturou. Ela não tem medo do que você fez. Ela tem pavor de quem você se tornou. E quando a próxima camada dessa verdade for revelada, você vai perceber que a porta que ela te viu fechar não era uma saída, mas sim o início de uma realeza que você nem imaginava possuir. Você precisa entender que o roteiro dela deu errado. Ela esperava que, ao se afastar, você desmoronasse e voltasse rastejando. Mas o seu silêncio não foi fraqueza. Foi a sua armadura mais forte. O que ela viu como uma porta fechada para você, na verdade, foi uma ponte que te levou para a sua própria liberdade. A raiva que ela sente agora não é ódio, é o pânico de ter perdido o controle sobre alguém que ela pensava que possuía. Você não apenas sobreviveu à separação, você floresceu e é isso que a derruba. Sua paz interior é o seu maior testemunho. Você escolheu a clareza em vez do caos e a dignidade em vez da perseguição. Essa escolha não apenas te curou, mas também revelou a ela uma verdade que ela nunca quis encarar. Você nunca precisou dela para ser completo. Você é soberano no seu próprio caminho, e o brilho que você carrega hoje é a prova de que Deus transformou a dor em poder. Não confunda a fúria dela com força. É o tremor de quem percebeu que a sua ausência é mais barulhenta do que qualquer argumento. Ela pode tentar reescrever a história, falando aos outros que superou, mas o céu registrou a verdade por trás da porta fechada. Cada suspiro de alívio que você dá é um golpe para a ilusão de controle que ela mantinha. Mas existe algo ainda mais profundo do que a raiva, algo que ela guarda debaixo do orgulho como um tesouro perdido. É uma confissão que nunca chegou a ser enviada, um peso que ela carrega em segredo. Você acha que o pior acabou, mas a libertação completa só acontece quando você descobre a última coisa que ela tentou esconder sobre quem você realmente é. A sua paz não é um acidente, é o placar final. É a prova de que você não precisou da aprovação, da perseguição ou do caos delas para se sentir inteiro. A raiva que você vê do outro lado não é por rejeição, é por constatação. A constatação de que o seu valor não estava ancorado na presença delas. Quando você escolheu o silêncio e a dignidade, você estava declarando uma soberania divina. Você se tornou inabalável, e é exatamente isso que tira o sono delas. Você não se quebrou, você se completou. Elas acharam que ao partirem, você rastejaria de volta para pedir migalhas. O roteiro delas exigia seu colapso, mas você trocou a lamentação pelo crescimento. A sua força atual não é arrogância, é cura. Você brilha porque a fonte de sua luz mudou. Você não está mais lutando para provar seu valor, você está vivendo ele. Cada passo que você dá em direção ao seu propósito agora é um lembrete de que o poder que elas pensavam ter sobre você era apenas uma ilusão frágil. Seu crescimento não é apenas o fim de um ciclo, é a fundação do seu próximo nível. A pessoa que te vê prosperar está furiosa porque percebe que, para você, a verdade já foi revelada e essa verdade se tornou sua armadura. Elas ainda estão presas no jogo do controle, mas você já está na sala de aula da liberdade. O que você está prestes a descobrir não é sobre a raiva delas, mas sobre o destino que está sendo forjado no seu silêncio. O que acontece quando o espelho que você lhes deu não reflete mais você, mas sim uma confissão que elas jamais poderão calar? Sua decisão de não olhar para trás não foi frieza,
Foi coragem. Você selou essa porta com a sua paz e sua dignidade. A fúria dela é a prova de que você não perdeu nada, mas ganhou tudo, sua soberania e seu novo destino. Entenda que o poder que ela exercia dependia da sua dependência, mas quando você escolheu a si mesmo e o silêncio, esse controle desmoronou. Olhar para trás agora seria dar valor a uma história da qual Deus já te libertou. A raiva que você testemunha não é ódio. É o pânico de quem percebeu que a sua ausência não te quebrou, mas te tornou inabalável. Você não apenas sobreviveu, você floresceu. Sua calma é o testemunho mais forte de que o céu estava trabalhando enquanto você estava em silêncio. Você trocou o caos pela clareza e este novo destino é pavimentado com a certeza de que você não precisa de desculpas alheias para ser completo. Sua liberdade é a recompensa da sua obediência. Essa jornada de autossuficiência tem um custo para quem ficou: o medo. Eles te veem radiante, mas ignoram o que a sua luz revela sobre a fragilidade deles. Você quebrou o ciclo, e é por isso que o universo dela está em colapso. Mas existe uma última camada dessa verdade que ainda está oculta, uma confissão silenciosa que revela o verdadeiro preço da sua soberania. Você está prestes a entender como a sua simples existência desmantelou uma mentira. Escolhido, você não apenas sobreviveu à tempestade, você floresceu. O seu silêncio não a quebrou. Ele quebrou o ciclo dela, e a sua paz é a prova de que Deus selou a sua libertação. Eu declaro profeticamente que o seu brilho agora é a sua nova coroa, e toda a confusão que tentaram lançar sobre você está desfeita. Você está livre, curado e inabalável.